Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quinta-feira, 7 de agosto, manhã movimentada em Catanduva. A Polícia Federal de Ribeirão Preto deflagrou a Operação Descalabro, que investiga gestores do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi de Catanduva por suspeita de fraude nas unidades de saúde de Bebedouro. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Catanduva e Bebedouro, expedidos pela Justiça Federal de Barretos, além de ordens de sequestro de bens e valores dos investigados. Vários alvos da operação são de Catanduva: residências, escritórios, clínicas médicas e estabelecimentos comerciais de pessoas ligadas ao grupo investigado foram vistoriados pela Polícia Civil e a Receita Federal na manhã de hoje em Catanduva. Segundo as investigações conduzidas pelo GAECO de Ribeirão Preto, apontam que o grupo criminoso atuava junto com agentes públicos municipais, incluindo o ex-prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão Moura. Após assumir a gestão das unidades hospitalares, a organização de saúde teria firmado contratos com empresas de fachada ligadas a seus próprios dirigentes e sócios da instituição, utilizando pessoas para ocultar os beneficiários finais e desviar recursos destinados à rede pública de saúde em proveito dos investigados. Um dos contratos alcançou o valor de 13 milhões de reais. As condutas investigadas configuram crime de peculato, corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações públicas. Em Catanduva, várias pessoas foram presas, entre elas o atual presidente do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, Luciano Pastor, o ex-presidente da instituição, Marcelo Fernandes, e grande parte da diretoria do Mahatma Gandhi. A mesma entidade também é alvo de apuração pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, por crimes de competência da Justiça Estadual, também relacionados a desvios de recursos públicos destinados à saúde. O modus operandi dessa organização criminosa consistia em celebrar os contratos de gestão perante os municípios e, a partir da gestão das unidades de saúde, realizava a contratação de empresas que eram integrantes do próprio grupo. Essas empresas, no entanto, emitiam notas fiscais frias e também superfaturadas. A entidade, ela possui a gestão de um hospital psiquiátrico, porém o desvio principal não está ali. Ela, a partir do momento que ela se habilita como uma organização social de saúde, ela celebra contratos com os municípios. Como isso funciona? O município tem uma unidade de saúde, uma UPA, uma OBS. A partir do momento que ele faz um contrato de gestão com uma OS, a OS ela recebe um mandato para gerenciar aquela unidade. Não só, ela também recebe recursos públicos. E a partir daí, com o poder de gestão, ela pode contratar terceiros. Era exatamente nesta etapa da contratação dos terceiros que os desvios estavam ocorrendo, porque eles estavam contratando shell companies, empresas de fachada e empresas principalmente do próprio grupo. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E o Sindicato da Saúde de Catanduva informou que os funcionários do Hospital Mahatma Gandhi ainda aguardam pelo pagamento salarial, previsto para hoje, quinta-feira. Os valores teriam sido retirados pela Secretaria Municipal de Saúde e não repassados à Organização de Saúde devido aos fatos investigados pela Polícia Federal na Operação Descalabro. O sindicato não descartou a realização da Assembleia para que seja declarado estado de greve, caso o salário não caia nas contas dos trabalhadores até amanhã, sexta-feira. A Polícia Civil de Catanduva deflagrou a Operação Garras de Aço, que resultou na prisão de 4 pessoas por tráfico de drogas, a apreensão de um adolescente infrator e a recuperação de um veículo com queixa de roubo. A ação é fruto de investigações e monitoramento sigiloso conduzidos pela equipe de policiais civis da Delegacia Especializada
que atuaram com base em investigações colhidas ao longo das últimas semanas, apontando intensa movimentação relacionada ao comércio de entorpecentes em determinados pontos da cidade. E durante o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão, os policiais localizaram substâncias entorpecentes prontas para venda, aparelhos celulares utilizados na prática criminosa, valores em dinheiro de origem suspeita e um automóvel com registro de roubo. Dentre os detidos está um adolescente já conhecido nos meios policiais, cujos pais também foram presos pela DISE por tráfico de drogas, reforçando a participação ativa de menores nas atividades criminosas. Todos os demais foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 19 anos de existência, criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A legislação é considerada um marco na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. E desde que entrou em vigor em 2006, a lei trouxe avanços importantes, mas os números ainda mostram que o combate à violência precisa seguir como prioridade. E apesar dos avanços, os desafios permanecem. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que cada hora mais de 500 mulheres são vítimas de algum tipo de violência no país. E olha, lembrando que hoje então haverá uma palestra sobre isso, daqui a pouquinho, na ACE, voltada principalmente às mulheres. Na ocasião, a Polícia Militar dará algumas orientações importantes de como identificar a violência doméstica e como denunciar. E a doutora Luiz Helena Marques de Fazio, advogada, especialista e mestre na Lei Maria da Penha. Daqui a pouquinho também ela estará no evento da ACE, vai participar, né? E agora também ela está aqui para trazer dados importantes para a gente. E olha, apesar dos avanços, né, os índices de violência contra a mulher, eles são altos, né? Mas o que falta para que a lei ela seja mais efetiva, principalmente aqui em Catanduva, doutora? Natália, muito obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês do CR News, essa audiência que sempre prestigia e nos traz aí debates sempre muito importantes, né? A Lei Maria da Penha hoje completa 19 anos de existência e ela é considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU para a proteção das mulheres. É importante a gente saber, né, que ela veio ali de um processo, né, da demanda do movimento de mulheres no Brasil para maior proteção. Essa proteção já era prevista desde a Constituição Federal de 88, então existia um vazio desde 1988 até 2006, um vazio de uma lei que protegesse as mulheres. Por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi feito em 1990, que era para proteger as crianças. Então, só em 2006 que veio a lei para proteger as mulheres, né? Enquanto isso, estava um vazio constitucional. E ela é uma lei que ela traz não só o aspecto penal, a gente às vezes olha muito para o aspecto de processo penal e direito penal, mas a lei compreende que o problema, a questão da violência contra a mulher, ele é muito maior. Porque envolve família, né, direito de família, envolve políticas públicas, envolve saúde, a sociedade como um todo. Então, a gente não tem como esperar uma resposta mágica, instantânea, para essa questão da violência, que é um problema muito complexo, né? E a lei, ela traz, então, vários vieses, várias formas de tentar coibir a violência contra a mulher. A lei fala de coibir e erradicar, tá? Então, ela traz aspectos, por exemplo, até de educação, né? De que esse debate seja feito nas escolas, educação em direitos humanos, educação em gênero. Ela traz políticas públicas, ela traz, por exemplo, formas de tratar, entre aspas, né, o agressor, esse homem que pratica violência, não só a mulher, né? Porque hoje a gente vê que as mulheres têm o conhecimento da lei, mas e os homens? O que tem sido feito com eles? Né? Por exemplo, ela cria os juizados de violência contra a mulher. Então, nesses juizados, o juiz poderia decidir, por exemplo, uma questão sobre divórcio, sobre alimentos e também a destinação desse homem agressor, até mesmo para que ele seja encaminhado para um programa de atendimento, de educação, para que ele possa rever ali os seus padrões de comportamento, suas atitudes,
para que ele melhore. Porque senão a gente sabe como funciona, né? O homem termina o relacionamento com aquela mulher, ou ela termina com ele, ele vai namorar outra pessoa, casar, se relacionar com outra pessoa e vai continuar praticando esses atos, né? Então, o que falta para que a lei seja realmente, para que acabe, para que tenha fim à violência contra a mulher? Como eu disse, não é uma resposta rápida. Quase 20 anos já se passaram, né? Eu vejo que tivemos muitos avanços na minha dissertação de mestrado, que foi a primeira, ou uma das primeiras do Brasil a respeito da Lei Maria da Penha, que eu me debrucei a estudar o tema, né? Nesse começo da lei, 2006, 2007, 2008, ninguém conhecia a lei. Eu lembro que eu já dava aula lá em São Paulo e eu falava a respeito da lei em alguma palestra, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. E agora todo mundo fala Lei Maria da Penha, todo mundo conhece. Então, um grande passo já foi dado, que estava até previsto na lei, para dar essa publicidade à lei e ao tema. Então, um primeiro avanço foi feito. Vários mecanismos foram sendo criados e a própria lei foi sendo revista, foi sendo adiantada, né, ali conforme a necessidade. Falta, no meu entendimento, né, vontade política, né, que todos os poderes se unam ali para poder, de fato, aplicar a lei. E também que as mulheres tomem mais coragem, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil você romper o laço afetivo que você tinha com o agressor, né? E às vezes é difícil você perceber que você está numa relação de violência. Mas a partir do momento que você se deu conta, percebeu que está nessa relação, grite, peça ajuda, não hesite em pedir ajuda, né? Por mais difícil que seja, é pior você continuar na situação que você está do que você pedir ajuda. Doutora, na sua opinião, as medidas protetivas, elas estão sendo respeitadas e cumpridas com a agilidade necessária? Olha, Natália, aqui em Catanduva, né, e a gente acaba atuando no Brasil inteiro, como eu sou advogada, a gente tem casos aí em vários lugares, mas especificamente em Catanduva, as medidas protetivas são dadas com a máxima agilidade pelo Poder Judiciário ou pela polícia. Por quê? A gente já viu várias mulheres serem mortas por falta de medida protetiva. Então, nem o Judiciário, nem a polícia quer que situações como essa se repitam. Então, sempre, quando a mulher clama por ajuda, ela tomou coragem de ir até a polícia, ou de ir ao Ministério Público, ou de ir ao OAB, a Defensoria Pública, onde quer que seja, para pedir ajuda, ou serviço público que seja, essa medida protetiva é concedida para ela. Só uma observação, esse BO pode ser feito pela internet, acho que isso a gente já até falou aqui algumas vezes. Pode ser feita a denúncia por telefone, pelo Disque 180, que é o Disque da Presidência da República, né, para fazer essas denúncias. Um vizinho até pode fazer, mas para conceder a protetiva, a mulher tem que pedir. E não é estritamente necessário que haja um BO para ter a protetiva, né? Ela pode pedir judicialmente essa medida protetiva e, se houver indícios, claro, né? Nada no direito é concedido se não houver um mínimo de prova, mas, via de regra, essa medida ela é concedida e a mulher tem essa proteção. Se, porventura, você, mulher, que foi fazer um pedido de uma medida protetiva e ela lhe foi negada, nós, na OAB, né, existe, dentro do convênio da OAB com a Defensoria Pública, a forma de ser nomeada um advogado do convênio para que possa fazer esse atendimento e o pedido judicial para a mulher, sem nenhum custo, desde que ela se enquadre ali, né, dentro do convênio da OAB Defensoria, ou contratar um advogado particular que faça esse pedido para ela. Né? Bom, no evento de hoje, a Polícia Militar vai estar lá fazendo palestra, orientando as mulheres, principalmente aquelas que têm medo de denunciar o agressor, que geralmente é marido, mora dentro de casa. O que você diria para essas mulheres que têm um pouco assim de receio, de medo de fazer um boletim de ocorrência contra o marido, porque sabe que ele pode voltar a qualquer momento? Eu diria a elas que eu entendo a situação delas, não é fácil, realmente assim, o que a mulher deseja, né, quando ela casa com alguém ou namora uma pessoa, ela deseja ser feliz, ter um relacionamento tranquilo, harmônico, viver em paz, né?
E muitas vezes, quando começa esse ciclo de violência, a mulher ela não consegue entender. E na verdade, ela não quer terminar, acabar aquele relacionamento. O que ela quer é ter aquele namorado, aquele marido, aquele homem de volta, do começo do relacionamento, que às vezes era uma pessoa amorosa, carinhosa, que a tratava bem, né? Então, por isso é muito difícil ela conseguir terminar. Ela não quer por fim, ela quer que volte a relação como antes. Mas, infelizmente, o que eu diria para elas é que é muito difícil isso acontecer se o homem não buscar ajuda. Tanto a mulher quanto o homem buscar ajuda. Mas, na maioria das vezes, o homem deveria buscar ajuda de um psicólogo, de um atendimento fora da relação. É difícil a gente mudar sozinho, né? Então, assim, é preciso que alguém de fora tente compreender essa relação e ajudar esse homem. Sem ajuda, é difícil mudar. Então, assim, eu diria para ela, se esse homem está realmente disposto a mudar, a procurar ajuda, a procurar um atendimento médico ou psicológico, permaneça nesse relacionamento. Se não, infelizmente, a tendência é agravar, porque nós sabemos, quem estuda o tema, que existe o chamado ciclo da violência doméstica. E esse ciclo, ele vai daquela fase 1, que é uma fase de namoro que vai se agravando, né? Namoro, assim, eu digo de um relacionamento pacífico, né? Que vai se agravando com brigas, discussões, até que pode chegar numa primeira violência, né? Um tapa, um empurrão, um beliscão, uma esganadura, um chute, puxão de cabelo, né? Qualquer forma de violência, verbal. Uma agressão verbal, de fato, né? Discussão, a gente sabe que sempre vai ter, né? A gente às vezes discute, eleva um pouco a voz, fica mais bravo, mas não é normal um casal que briga o tempo inteiro, um homem que humilha essa mulher, que a xinga de diversos nomes, né? Isso ninguém merece passar por uma situação dessa, né? E então essa situação vai se agravando, que é a fase 2, onde realmente acontece a violência psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual, que depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Aí a hora que acontece essa violência, né? A mulher fala, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Mas, irremediavelmente, vai acontecer a fase 3, que é a chamada lua de mel, que o homem percebe o que fez, né? Pede perdão, às vezes traz um presente, uma flor, um bombom, e a mulher acaba aceitando esse homem de volta. Só que esse ciclo não é um ciclo apenas, ele é uma espiral de violência, uma espiral ascendente, que ele vai subindo, vai aumentando o grau da violência. Nunca vai ficar só num tapa, num empurrão, num puxão de cabelo. Ele pode culminar no feminicídio, que é a morte dessa mulher, que infelizmente nós temos visto muito atualmente, né? Número crescente, né? Na nossa cidade nós vimos vários casos acontecendo recentemente e até em cadeia nacional, né? Semana passada todo mundo ficou chocado com esse namorado que agrediu com mais de 60 socos a namorada, socos no rosto, né? Outro também tinha uma câmera dentro de casa, filmou o namorado, marido, não sei, agredindo a moça no sofá. Essa que foi agredida no elevador, ela por muito pouco não morreu, né? Imagina levar 60, o homem era forte, era personal trainer, eu treinava na academia, não sei, mas assim, por muito pouco ela não morreu, ela ficou desfigurada, ela não conseguia nem falar para depor, ela teve que escrever, né? Você imagina você passar por essa situação, você vê a morte de perto, aquela mulher, ela tinha certeza que ela ia morrer, ela não morreu porque não era a hora dela morrer, né? Mas assim, e como depois você se cura desse trauma, né? Eu sei que muitas mulheres não terminam o relacionamento, apesar de saber dos seus direitos, saber que não merece estar naquela situação, mas não terminam porque tem medo, eu compreendo, tem medo dele aumentar a violência, matar os filhos, porque muitas vezes eles fazem essas chantagens, né? Matar filho, matar cachorro, gato, quebrar as coisas. Por exemplo, se descobre que a mulher tem um namorado, um amante, outra pessoa, de matar outra pessoa também, ou um familiar dela. Tem medo também de, quando tem filhos, de não conseguir sustentar esses filhos, ou dos filhos ficarem sem o pai, né? Porque se ela faz a denúncia, muitas vezes o homem vai preso, né? Mas, entenda, para o seu filho ou para a sua filha, é muito pior crescer com um homem agressivo dentro de casa e tendo esse padrão de violência, né? Imagina a dor de uma criança vendo a sua mãe apanhando diariamente, né? É muito triste vendo sua mãe humilhada, sua mãe sofrendo.
E às vezes a mãe vai somatizar isso, vai ter uma doença, um câncer, enfim, a própria criança, né, vai reproduzir isso no futuro. Então, assim, eu sei que é difícil você conseguir romper esse padrão de violência, mas é muito pior, é muito difícil, muito pior você ficar nessa relação, tanto para você quanto para o seu filho. E saibam, a maioria das mulheres que são mortas ou que foram mortas nessas violências que a gente vê, não denunciaram, não pediram ajuda, não falaram para ninguém, não pediram a medida protetiva. Então, é pior com a protetiva ou é pior sem a protetiva? Com certeza, sem a protetiva você está totalmente desamparada e nem o Estado vai poder te ajudar. Tome coragem, faça a denúncia e o Estado cada vez mais está tentando proteger a mulher. Existem várias organizações que também estão à disposição, né? Existem alguns instrumentos que nós temos para auxiliar essas mulheres, né? Por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê que a mulher seja até mesmo mudada de estado da federação. Se ela for funcionária pública, ela pode ir para outro estado da federação, ela pode mudar de nome para que esse homem nunca mais a encontre. Existe todo um sistema de proteção. Então, tenha coragem, a gente não merece uma vida com sofrimento. Todo ser humano tem direito a uma vida livre, sem violência e a ser feliz, buscar a sua felicidade. Né? Doutora, então, só para finalizar, fala para a gente sobre os tipos de violência doméstica, como identificar, como a mulher saber que está sofrendo isso dentro de casa, ou a filha está sofrendo e a mulher às vezes não consegue identificar, acha que é normal, é ciúminho, vai passar, enfim. A gente está acostumado, né? Com essas... A mulher às vezes não perceber a situação. Então, nós temos 5 formas de violência, né, previstas na Lei Maria da Penha. A violência física, que é realmente vias de fato, um puxão de cabelo, um empurrão, né, um tapa, enfim. A violência psicológica, que é quando esse homem ele faz você até desacreditar de si. Olha, você tá ficando louca, você pega às vezes o celular do namorado, tem um monte de mensagem de outra pessoa, você o acusa, por exemplo, de traição ou qualquer coisa do tipo, você tá louca, né? Então esse homem ele vai trazendo a mulher dentro de uma espiral que ela acaba duvidando da sua própria sanidade mental, né? Então essa pode ser uma forma de violência psicológica. A violência moral, que é quando há realmente um insulto, uma calúnia, uma difamação, ele sai falando para todo mundo, por exemplo, ela é uma péssima mãe, ou ela é uma vagabunda, com perdão da palavra, ou a xinga, né, pessoalmente, enfim. A violência patrimonial, que é quando ele, por exemplo, pode quebrar algum item seu, rasgar suas roupas, jogar fora, quebrar o seu celular, roubar o seu dinheiro, né? Infelizmente é muito comum, principalmente com mulheres mais idosas. Às vezes tem aposentadoria, um cartão de um benefício social, ele retira o seu cartão, o seu salário e gasta o dinheiro, né? A violência sexual, principalmente os estupros, né? Não é porque você é casada ou está num namoro que você é obrigada a satisfazer todos os desejos que o homem quer e que você não tem esse desejo. Então, se não há consentimento, há violência, né? Pode ser até uma violência de cunho reprodutivo, por exemplo. Muitas vezes a mulher engravida e o homem não quer aquele filho, ele obriga a mulher a fazer o aborto, ou obriga a mulher a ter filho se ela não quer ter filho, né? Então são várias, ou a ter práticas sexuais diversas do que ela deseja, enfim, N tipos de violência. Também é importante dizer que a lei, né, prevê o crime de stalking, que está previsto no Código Penal, que é o crime de perseguição. É muito comum esse crime que o homem começa a perseguir reiteradamente a mulher. Você vai num lugar, o homem tá lá, ou ele te liga, você pega o celular, tem 100 ligações, e-mails, mensagens de WhatsApp, né? Então esse crime de perseguição está previsto no Código Penal, e tanto para homem quanto mulher, tá? Também pode servir para o contrário. E a indicação é registrar um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, né? Também o crime aí de violência virtual, que é muito comum, às vezes, o que a gente chama de revenge porn, a pornografia da vingança, e hoje com a inteligência artificial ainda está mais grave, porque às vezes o homem
ou você gravou um vídeo, tirou uma foto e mandou para esse homem, ou ele filmou numa relação e ele espalha depois que vocês terminam essas imagens pelas redes sociais, e isso é uma forma de agravar o crime, né? Quando ele é disseminado em rede virtual, em rede de internet, né? Ou com a inteligência artificial ele pode pegar o seu rosto, colocar no, sei lá, de uma mulher, de outra pessoa e falar que era você. E aí como você vai fazer essa prova? Então, principalmente para as moças jovens, né, adolescentes, jovens, as mulheres, muito cuidado, né? Quando começa a perceber que você está saindo com alguém, com um homem que pode demonstrar algum indício de violência, né? Preste atenção, procure. Hoje em dia a gente tem internet, né? Tem o Jus Brasil, ou no próprio site do Tribunal de Justiça. Tente descobrir o nome dele e investigar. Às vezes ele tem algum antecedente, né? É muito comum, esse homem tem já outros BOs, outras protetivas, então fique atenta, né? Por exemplo, só um caso rápido, né? Uma cliente minha namorou um moço, um rapaz, e aí ele no começo era muito gentil, começou a namorar, foi envolvendo essa mulher. Normalmente, né, eles são narcisistas ou eles são galanteadores, e a mulher vai entrando aí no jogo deles, né? E aí, a hora que ela foi ver, ela já estava morando com ele fez ela vender apartamento, vender carro. Não, você vai morar comigo, você vai usar meu carro. E quando foi ver, ele estava dopando essa moça, tá? Fazendo ela assinar vários documentos, abriu empresa em nome dela, tá? E devendo já em nome dela também, usando o nome, porque o nome dele estava sujo, né? E às vezes ele vai contando uma história, que ele é injustiçado, qualquer coisa assim, começou a gastar no nome dela, ou seja, depois, quando ela começou a perceber o que estava acontecendo, começou a bater, foi para violência física, tá? E a hora que ela conseguiu se livrar e terminar esse relacionamento, além de uma ferida emocional gigantesca por tudo que ela tinha passado, ela estava com uma dívida enorme. E aí como que você vai provar, por exemplo, numa execução civil, que aquela assinatura não era sua ou que você estava dopada? Então, meninas, mulheres em geral, muito cuidado. Hoje em dia nós estamos, por mais que nós sejamos empoderadas, que tenhamos conhecimento, estudo, dinheiro até, nós ainda somos muito vulneráveis, né? Então vamos ter atenção a isso, e ao menor indício de violência ou de algum distúrbio de comportamento psicológico, peçam ajuda. Dicas como essas, dicas importantes e orientações, vocês vão encontrar também hoje lá no evento na ACE, que começa por volta das 7, 7h30, vai lá, o evento já começou, é importante, leve suas amigas, seus filhos, para que vocês consigam detectar se alguém próximo ali a você está passando por esse tipo de violência doméstica. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Natália. No dia 23 de julho nós tivemos a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Catanduva, e foi um sucesso. Mais de 75 pessoas estiveram presentes, homens e mulheres, muito mais mulheres, que era a Conferência da Mulher. O prefeito esteve presente, autoridades, policiais, de todas as áreas, né, vereadores, enfim. Então esse tema ele é muito relevante, cada vez mais ganhando importância, né? E nós continuamos lutando aí para que as mulheres tenham uma vida digna e sem violência. O PAI tem convênio com vários médicos de Catanduva. Você terá acesso a médicos especialistas atendendo em consultórios particulares. Fale com o nosso pessoal. Deixe o PAI ser o plano da sua empresa. Empresa que tem PAI tem tudo. PAI, tanto para quem fica quanto para quem vai. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.